Pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui hoje e eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram esse final de semana. Para quem ainda não segue, vai lá, @doutor.antoniocasselli, e tive muita procura sobre coronavírus e trombose. O pessoal está com muita dúvida nisso. Então eu vim fazer esse vídeo para tentar esclarecer, ajudar um pouco vocês sobre esse tema. E uma coisa que eu quero falar assim de antemão, né, para a gente não ter nenhum problema, deixar logo esse disclaimer, é que eu sou médico, tá? Sou angiologista, sou cirurgião vascular e as informações que eu venho trazer aqui é no intuito de ajudar, tá bom? De informar, de ajudar as pessoas, principalmente pessoas leigas e que estão com dúvida, tá bom? Não é ensinar nenhum tipo de tratamento, de coisa mirabolante, nada disso não. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou começar é explicando por que eu tive essa pergunta lá do porquê o coronavírus causa trombose. E também foi perguntado se todos os casos de coronavírus vão ter trombose. Então, o que acontece? Imagina no seu corpo um agente agressor, né, tentando invadir o seu corpo. O vírus nada mais é do que um organismo vivo. A única função que ele sabe fazer é o que? É se multiplicar. Só que ele não sabe se multiplicar sozinho. Ele precisa usar as células do nosso corpo como hospedeiros para incubar, vamos dizer assim, um material genético, como se fosse o ovo dele. Ele injeta dentro da célula do nosso corpo. Esse material genético do vírus vai dentro do núcleo da nossa célula e, vamos dizer assim, escraviza ela, fazendo ela criar dentro do citoplasma da célula vários outros vírus, multiplicar, né, fazer cópias daquele material genético até que esses vírus, né, eles rompem a célula, destroem ela e saem na nossa circulação. Esses novos vírus vão fazer o quê? Infectar outras células e matar outras células. E daí vira um processo exponencial, né? Vamos supor que uma célula invadida, fabrica um vírus, invadiu uma célula, fabricou 10 vírus ali. E esses 10 vírus vão invadir outras 10 células, tá bom? Que cada célula invadida vai fazer mais 10 vírus, ou seja, já virou 100 vírus nesse processo. Só estou dando um exemplo fictício. Então o crescimento, a proliferação do vírus, ela é exponencial, tá bom? Então o vírus ele não consegue se dividir em dois, se proliferar. Igual nós seres humanos, a gente arruma, né, um homem e uma mulher, não é isso? O jeito natural. Eles têm um filho, né? O vírus não, ele não consegue vírus com vírus ou ele se dividir em dois, não. Ele precisa de uma célula, infectar uma célula do nosso corpo, injetar o material genético dele dentro dela, para ela poder fabricar outros vírus sob o controle dele, e esses vírus eclodem, destroem, quebra, vamos dizer, se a célula fosse o ovo, quebra esse ovo e dispensa na circulação um monte de novos vírus recém-formados, e eles vão infectar outras células. Então, o vírus, ele é um agente agressor, não é isso? Ele vai destruir, ele vai matar algumas células do nosso corpo. Claro que a gente também tem as nossas células de defesa, né? No nosso sangue circulam células que carregam oxigênio, que é a série vermelha, chamadas hemácias, tá bom? Ou eritrócitos, e tem as células brancas, que é um conjunto de células diferentes para fazer a defesa do nosso organismo. A gente tem monócitos, plasmócitos, macrófagos, eosinófilos, então são vários tipos de soldados para tratar doenças diferentes. Tá? Imagina numa guerra, você não tem o arqueiro, o cavaleiro, aquela pessoa que vai no chão com a espada, então são soldados diferentes. Para quê? Para matar bactérias diferentes, bactérias, vírus, parasitas. Existem vários agentes agressores e para cada agente agressor a gente tem um soldado diferente. Todos eles, né? O nosso time de guerra, vamos dizer assim, o nosso batalhão, o nosso esquadrão de guerra fica na célula, são células brancas, ficam na série branca do corpo, que são chamadas as células de defesa, os leucócitos. Então tem vários tipos de leucócitos e esses leucócitos, né, quando o vírus é ativado, principalmente os linfócitos, vão tentar fazer a defesa do nosso organismo, vão tentar combater esses vírus e impedindo, né, que esses vírus se proliferem, impedindo que esses vírus, né, se multipliquem de forma exponencial, causa vamos dizer assim, a menor agressão possível no nosso corpo. E aí, como que funciona esse processo? O vírus está entrando no nosso organismo, agredindo algumas células e as nossas células de defesa entram para esse combate. Então é como se fosse uma guerra. O vírus tentando invadir, o nosso organismo tentando impedir. E fica esse combate. Pensa nesse combate, como que acontece? É igual uma guerra mesmo, né? Tem o time A e o time B, né? E eles vão entrar em confronto e vários
né, organismos, vários seres vivos dos dois lados vão ser perdidos durante essa batalha. Vários vírus vão ser mortos pelas nossas células de defesa, várias células de defesa nossas vão ser mortas por esses vírus, tá certo? Então acontece o quê? Essa batalha é a chamada inflamação. Acontece uma inflamação no nosso corpo. Tá, Antônio, mas é em todo o corpo? Não. Acontece, né, em alguns locais em maior intensidade, né? Por exemplo, nos pulmões, em maior intensidade, né? Porque os vírus, eles são transmitidos o quê? Pela respiração. Quando a pessoa tosse, espirra, né? Quando você coloca a mão em algumas coisas infectadas e leva até o seu nariz, até a sua boca, é pela via respiratória que o coronavírus ele entra no nosso corpo. Ah, Antônio, tem vírus diferentes? Tem. Se você pensar, por exemplo, no vírus da AIDS, o vírus da AIDS, ele não se transmite pela respiração. O vírus da AIDS, né, do HIV, ele é transmitido por relações sexuais, pelo sangue, por compartilhamento de seringas, tá certo? Então, cada vírus tem uma via de entrada. Pelo coronavírus ser por via respiratória, os pulmões é a primeira etapa, é o primeiro local aonde ele se manifesta no corpo. Vamos dizer assim, a primeira barreira do nosso corpo é ali. Por isso que a inflamação maior acontece nos pulmões, ele é um vírus respiratório. Mas claro, quando ele consegue vencer a barreira dos pulmões, ele afeta outros tecidos também. Mas principalmente por isso que as pessoas têm falta de ar, têm dificuldade de respirar. Tá entendendo? Porque ele é um vírus respiratório. O pulmão é o local onde ele vai chegar e é o local onde ele vai causar maior inflamação. Porque a via de entrada é essa, a via de entrada é o sistema respiratório. E aí, pensa nessa guerra, né? Vários corpos, várias células mortas, vários vírus mortos, várias impurezas aí. Muitas vezes, o nosso organismo não dá conta de poder limpar toda aquela sujeira, toda aquela bagunça. E aí, pessoal, que começa, né, essas coisas a se agregarem, essas coisas vão se juntando, aquele monte de corpos de células mortas, de substâncias tóxicas, vamos dizer ali, de ferramentas que os dois usaram para agredir um ao outro, aquilo forma um conglomerado de coisa que até as células que estão chegando naquele momento, né, elas vão se aglomerando também, fica uma coisa confusa, aquilo começa a coagular, começa a juntar, fundir, fazer um coágulo, fazer um trombo. Tá certo? Por isso que o vírus, o coronavírus e outros vírus também pode levar a trombose nas artérias dos pulmões, pode levar a trombose em outras partes do corpo, como nas pernas, nos braços, no cérebro, tá certo? Dependendo de onde estiver sendo o maior local de guerra, de batalha, de combate do nosso organismo, aquele local é um local que vai ser trombogênico. No nosso corpo navega várias coisas, né, que funcionam para fazer a coagulação. Algumas dessas substâncias, fatores de coagulação, fibrinogênio, durante aquele combate, até eles são ativados também, tá certo? Até essas substâncias entram no combate para tentar defender o vírus. Imagina o trombo, né? Ele pode ser o quê? Uma barreira, um muro para outros vírus não conseguirem passar. Claro que eu estou dizendo isso, pessoal, de forma metafórica. Tá bom? Então a inflamação ela é tão intensa que tudo ali visa combater o progresso do vírus. E de forma inadequada, o nosso corpo pode fazer muito trombo, pode formar, né, uma coagulação intravascular, que chama, tá certo? Dentro dos vasos sanguíneos há a formação de trombos. Então é esse mecanismo que eu falei para vocês. Então, para responder outra pergunta que eu recebi, se todo mundo com Covid vai ter trombose? Não, pessoal. Tem pessoas que o sistema imune dela, que a resposta inflamatória é tão grande que essa pessoa tem mais trombose, tem mais inflamação, tem resposta sistêmica bem maior. Tanto que tem pessoas que são assintomáticas, tem pessoas que têm quadro clínico mais leve, sintomas gripais que logo melhoram, se trata em casa mesmo. Tem pessoas que foram para o hospital, precisaram ser entubadas, receber suporte clínico, se recuperaram e foram para casa. E tem pessoas que o baque, a agressão foi tão grande que nem suportaram, né? Como o ator Paulo Gustavo, que foi o último que a gente teve aí uma perda grande para a gente, né? Uma pessoa que trazia alegria para todos nós. Então no organismo dele a inflamação foi tão grande, as repercussões no organismo dele foram tão intensas, claro que assim como as outras 400 mil pessoas também, né, que tiveram suas vidas perdidas, não menosprezando ninguém, foi só o que me ocorreu aqui agora, o nome dele. Então a agressão
o baque, a inflamação foi tão intensa que o organismo não resistiu. E aí teve o quê? Os órgãos e o sistema dessas pessoas começam a falhar. Né? A gente tem a falência múltipla de órgãos. A exigência do nosso corpo é tão grande em cima dos rins, do fígado, dos pulmões, é tão intensa. A batalha, o combate, a formação de trombo, a inflamação é tão intensa que o organismo começa a falhar. O rim não dá conta, o fígado não dá conta, os pulmões não dão conta. E aí a gente tem a perda da vida daquela pessoa, tá bom? Então nem todas as pessoas que têm coronavírus vão ter trombose, né? Nem vão ter falta de ar, nem vão precisar de máquinas para respirar. Vai depender o quê? Da intensidade desse combate, da intensidade que a agressão do vírus causa no nosso corpo, né? E das repercussões causadas por essa batalha, por essa tentativa do nosso corpo de defender, de se defender e impedir o progresso da infecção viral, tá certo? Vai da inflamação, do tamanho da inflamação e da repercussão dessa inflamação em todo o nosso corpo. Isso que vai determinar se a pessoa vai ter trombose, se a pessoa vai sobreviver, se a pessoa vai se recuperar depressa, tá certo? Então você pensa comigo, os organismos das pessoas mais idosas, o organismo das pessoas que já teve problema de saúde, como pressão alta, já infartou, coração grande, cardiopatia, né, pacientes nefropatas, né, que estão em insuficiência renal, pacientes que são hepatopatas, às vezes tem cirrose no fígado, que fuma por muito tempo e o pulmão já é comprometido. Essas pessoas, então, pessoal, elas têm risco aumentado. Elas têm uma propensão maior, né, de ter problemas mais graves. São o quê? Pessoas que estão, que a gente chama de grupo de risco. Por isso que atualmente o grupo de risco está sendo vacinado, mesmo pessoas jovens, né? Porque pessoas saudáveis, que o organismo consegue combater de forma melhor, que os órgãos aguentam ser mais exigidos, essas pessoas têm uma chance maior do que pessoas que têm fatores de risco, comorbidades das pessoas do grupo de risco, tá bom? Então por isso, né, que essas pessoas estão sendo vacinadas e que elas, por não conseguirem, né, os órgãos dela às vezes já estarem um pouco cansados, já foram um pouco agredidos durante a vida, às vezes eles não dão conta de combater essa infecção. A inflamação é tão grande que eles começam a querer falhar. É igual o carro, por exemplo. Você pisa no seu carro, pisa até o talo no acelerador, enche o pé no acelerador. O que acontece? O carro só vai até determinada velocidade. Você não consegue andar com o carro a 500 km por hora, 800 km por hora, precisa de outro veículo. Aí é avião, tá entendendo? Então os nossos órgãos é a mesma coisa. Eles aguentam até determinado ponto. O seu fígado, ele aguenta até determinado ponto. O seu pulmão aguenta até determinado ponto. Então se a inflamação, se essa guerra exigir demais de alguns órgãos, eles começam a falhar. O melhor exemplo aí, os pulmões. Quando esse combate é tão intenso e a gente demanda muito dos pulmões, a pessoa fica com falta de ar e às vezes precisa ir para a máquina para respirar, precisa ser entubada. E aí, pessoal, eu recebi outra pergunta pertinente, né, que por que pessoas jovens também estão morrendo, também estão tendo problemas graves, principalmente, né, porque algumas pessoas jovens desenvolvem trombose com a vacina. A resposta é sempre o tamanho da inflamação. A agressão viral foi tão intensa naquela pessoa e a resposta do corpo foi tão intensa que até organismos de pessoas jovens às vezes não resistem. É igual o exemplo que eu falei agora para vocês do carro, tá certo? Eu tenho aquele carro velho, vamos botar aí um Fusca, né? Um Fusca, vamos botar um exemplo, tá, pessoal? Ninguém se sente ofendido aí não, por favor. Vamos pensar numa pessoa de 90 anos, ela é o quê? Já é um Fusquinha. Vamos pensar numa pessoa aí de 30 anos, vou pegar um carro qualquer, já é um carro novo, um carro que recém-comprado, recém-comprei na loja lá o carro. Se eu pisar, né, no acelerador do Fusquinha, ele vai até talvez aí 80, 100 km por hora. O motor dele já não aguenta mais. Então, se a infecção, né, ela for uma infecção aí, digamos, de 100 km por hora, aquele organismo já não vai aguentar mais. Agora, o carro que eu acabei de comprar, vamos dizer que ele aguenta até 200 km por hora. Vamos botar em termos assim fictícios para vocês entenderem. Se a infecção demandar dele, né, até 100 km por hora, 80, 90, ele vai conseguir chegar lá e combater essa infecção. Mas vamos supor se a infecção demanda dele 300 km por hora. Nem ele sendo um carro novo, recém-comprado, como um organismo de uma pessoa 20, 30 anos, vai aguentar aquela infecção, a demanda. Tá entendendo? Por que pessoas novas, mesmo elas, têm
problemas de risco de morrer por causa do coronavírus, porque foi demandado tanto do fígado daquela pessoa, dos rins, dos pulmões, dos órgãos, que ele não aguenta. É igual o exemplo que eu estou dizendo, mesmo o carro zero que eu acabei de comprar na concessionária, ele não chega a 500 km por hora de velocidade. Assim como se a infecção demandada no nosso organismo, entre aspas, uma resposta inflamatória, né, para combater ela de 500 km por hora, ela é uma agressão tão grande que chega nesse ponto, nem o organismo de uma pessoa nova consegue combater. E aí ele acaba o quê? Falecendo, morrendo. Entenderam essa analogia? E aí, pessoal, me perguntaram também por que as vacinas têm comportamentos diferentes, né? Mais pessoas, teve relato, teve países europeus que suspenderam a AstraZeneca por um tempo, depois voltou a vacinar. Teve no Brasil a proibição da AstraZeneca para gestantes, mas a Pfizer está liberada, né? E por que isso? Porque o mecanismo das vacinas são diferentes. Tá entendendo? A Coronavac, o que a gente faz? A gente pega o vírus, destrói ele, né? O vírus, vamos dizer assim, está morto, está destruído, foi cortado em pedaços. E eu injeto no organismo esse material. Aí vai ali o quê? Substâncias antígenos do vírus e aí o nosso corpo faz a resposta imune. Como? Ele identifica. Ele olha só, esse pedacinho aqui, esse outro pedacinho é um vírus. Igual eu te mostrar, por exemplo, um carro desmontado. Eu boto as 4 portas, os 4 pneus, boto ali as peças do carro todas no chão. Quando você olha aquelas peças do carro, você já fala assim, bom, se eu ver um negócio com 4 portas e 4 rodas, é o quê? É um carro. Então eu vou dar para aquele organismo, para aquelas células de defesa, pedaços do vírus, de forma que quando ele vê o vírus chegando, ele já reconhece o vírus e já ataca ele. Tá entendendo? Esse que é o mecanismo da Coronavac. Já a AstraZeneca é outro mecanismo. Ela entrega um vírus atenuado chamado atenovírus e dentro desse atenovírus tem as peças do coronavírus, tá certo? Então por isso que a resposta é diferente da Coronavac e da AstraZeneca, assim como a Pfizer também tem um mecanismo dela diferente. Então por isso que as vacinas elas têm complicações diferentes. Como a AstraZeneca ela é injetado um vírus atenuado com os componentes do coronavírus, então nesses casos, em algumas vezes, o organismo daquelas pessoas pode causar uma inflamação grande e aí às vezes gerar trombose em determinada vacina. Qualquer vacina, pessoal, não só a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer, todas elas, qualquer vacina tem os seus riscos e benefícios, só que os benefícios dela são muito maiores do que os riscos, por isso que elas são autorizadas. E por isso que toda pessoa deve se vacinar, né? A não ser que ela tenha problemas assim, vontade pessoal, não quer vacinar. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão, mas a minha recomendação como médico é que todos devem se cuidar. Você não toma vacina para gripe, não toma vacina para hepatite, para cachumba, para rubéola, para prevenir problemas graves? A mesma coisa a gente está fazendo para o coronavírus. Né? A vacina ela é uma prevenção. Aí tem gente me perguntando também, Antônio, eu tomei a vacina e peguei o vírus. Pessoal, sim, isso pode acontecer. Por quê? Porque a intenção da vacina é dar ferramenta para o seu corpo estar preparado para quando ele tiver uma agressão, ele já tem armas para combater o vírus de forma que o vírus não agrida esse corpo de forma tão grave e a pessoa tenha a doença, né, que possa ser fatal. A vacina não vai te deixar 100%, né, livre de nunca mais ter coronavírus, não. A vacina ela quer fazer o quê? Te dar ferramenta para o seu sistema imune já ter arma, já ter defesa para combater o vírus de antemão. Porque quando o vírus chega no organismo, a gente está falando de um vírus, pessoal, um vírus novo, um vírus que a gente, né, não tinha a pandemia, ninguém viveu, todo mundo que está me assistindo aí, ninguém viveu uma pandemia nas dimensões dessa. Então esse é um vírus recente, o nosso organismo não conhece ele. Então quando o vírus entra nele, o nosso organismo demora um tempo para fabricar a arma para defender o vírus. É igual a uma guerra, a gente vai fazer o quê? Vai fazer espada, vai fazer arma, canhão, bomba, vai ter um tempo para fabricar. As nossas células de defesa, os nossos combatentes, os nossos soldados, quando eles... Opa, tem um agressor aqui. Vamos correr, vamos fazer defesa, vamos produzir bomba, faca, espada para a gente combater aquele vírus. Tá certo? Então, a vacina vem nessa intenção. A vacina é para a gente já apresentar para o corpo o vírus, para ele começar de antemão a produzir armas para combater.
Então a pessoa que tomou a vacina pode sim manifestar a doença, pode ter sintoma gripal, pode, né, apresentar sinais e sintomas da doença, só que o corpo dela já sabe como fabricar aquelas armas, tá entendendo? Então geralmente, às vezes a pessoa pega o quadro clínico é tão leve que ele não aparece, mas ela pegou o coronavírus, ele invadiu o organismo dela, e às vezes a pessoa tem quadros mais leves. Essa que é a intenção da vacina. Se você está entendendo aí, que eu vi que é o erro de muita gente, que você vacinou, não vai pegar o coronavírus, não é essa a intenção da vacina. Ah, eu vacinei e senti sintomas, fiquei com coriza, febre, mal-estar, dor no corpo, mas eu te garanto que vacinado, você sentiu numa intensidade muito menor do que se você não tivesse vacinado. Talvez se você não tivesse vacinado, não ia dar nem tempo do seu organismo, né? Dá tempo dele defender, dá tempo dele fazer armas e o vírus podia fazer muito mais mal para você. Por isso que, né, as vacinas estão sendo usadas, é recomendado que qualquer pessoa se vacine, todo mundo, né? Todo mundo que for chamado deve se vacinar. Agora, se você tem problemas assim, ditames da sua consciência, eu tô com medo porque não sei quem teve trombose, pessoal, qualquer vacina ela tem seus riscos e benefícios, mas pegando no contexto global, os riscos são infinitamente menores, tá bom? Do que você se vacinar. Ah, mas eu conheço alguém que vacinou e teve trombose. Olha só, se você pegar a quantidade de gente que foi vacinada e pegar os casos de exceção para justificar o motivo que você não está tomando, tá errado. Você está pensando errado, né? E quantas pessoas jogam na loteria e quantas são os campeões? Tá entendendo? É a mesma coisa, você pegar quem teve trombose, que é a menor quantidade, vacinou, sei lá, 10 milhões, 20 milhões de pessoas. Vou pegar qualquer valor, 10 teve trombose e por isso você não quer vacinar? É um raciocínio incorreto. Tá entendendo? Ah, mas eu tô com medo. Tira esse medo da sua cabeça. Tem que estar com medo do agente que quer te matar, que é o vírus. Você tem que estar com medo dele, você não tem que estar com medo da vacina. Tá entendendo? A vacina não, a vacina veio para te proteger. Agora, claro, igual um remédio. Você tá com dor de cabeça, não toma um remédio? Qual que é a diferença do remédio fazer bem e mal pro seu corpo? É só a dose. Agora, quantas pessoas no mundo tomaram dipirona e teve problema? Claro que teve. Teve pessoas que têm problema com dipirona, mas quantas tomam e se dão bem? Né? Não estou mandando ninguém tomar dipirona, não, só estou pegando um exemplo. O remédio, para ele ser benéfico para o organismo, fazer bem, e para ele ser maléfico, é só a dose. Se você tomar aí um monte de dipirona, vai te fazer mal. Se você tomar uma, no máximo duas aí, vai melhorar a sua dor de cabeça. Só estou falando, pessoal, de forma figurativa, não estou falando para ninguém tomar remédio sem orientação, não. Só estou querendo mandar mensagem. Vocês entenderam a mensagem por trás do que eu estou dizendo? Que a vacina, pessoal, está sendo aplicada em milhões de pessoas no mundo. Algumas vão ter problemas mesmo, faz parte do jogo. Não tem como ser perfeito. Não vai ter todo mundo 100% de defesa, né? 100% de eficácia as vacinas, não. Entendeu? Uma vacina às vezes tem mais eficácia que a outra, beleza, faz parte do jogo, pessoal. Não tem como ser 100% de certeza. Agora, o que você tem que focar, você tem que se preocupar é o quê? É em se prevenir, tomar os seus cuidados, em se vacinar, tá certo? Em procurar, né, auxílio se você estiver tendo problema grave, tá certo? É isso que você tem que se preocupar. E não se você tem um vizinho que teve trombose, mas conhece, sei lá, milhares de pessoas que tomaram a vacina e não tiveram nada. Você está focando naquela pessoa que teve problema e esquecendo de focar que o seu inimigo é o vírus. O seu inimigo não é a vacina, o seu inimigo é o vírus. É ele que quer te fazer mal, é ele que quer usar as células do corpo em benefício próprio, é ele que quer usar o seu organismo para se multiplicar e infectar outras pessoas. Não é a vacina a vilã, tá entendendo? Então, pessoal, para poder chegar na última pergunta que eu estou me lembrando aqui, eu te recebi perguntas assim de pessoas, assim, eu já tive trombose, tem histórico de trombose na família, né? Eu tomo anticoncepcional, as minhas pernas dói, posso tomar a vacina? Sim, se você não tem doença ativa, né? Mesmo se você tiver na dúvida, o correto é você ter um médico para te acompanhar, tá certo? Então vamos falar em termos melhores. Se você puder voltar no médico que, né, te acompanhou quando você teve trombose, talvez, se ele achar necessário fazer alguns exames complementares para ver se tem maior segurança, talvez possa até ser necessário, mas histórico de trombose, né, tomar anticoncepcional, dor na perna, nada disso entra nas contraindicações para vacina, tá bom? Você tem que fazer o quê? Ter cuidados. Ter cuidado. Eu já tive trombose, Antônio, tô com medo da vacina? Bom,
Antônio, me ensina aí o que eu posso fazer para não ter trombose. Vamos se cuidar então, pessoal. Fazer atividade física, parar de fumar, trocar o seu anticoncepcional por outro método contraceptivo, como preservativo, como o DIU. Você pode usar uma meia de compressão, mas ela deve ser prescrita pelo médico. A meia é uma ferramenta poderosíssima para evitar trombose, tá certo? Então, outra coisa, o seu foco está errado de novo. O seu foco, eu já tive trombose, tem gente que toma vacina, teve trombose, então eu não vou tomar porque senão vou ter outra. Tá errado o raciocínio. O seu foco tem que ser assim, olha, o vírus é o agressor, eu vou me prevenir contra ele. Vou tomar todos os cuidados, usar álcool gel, usar máscara, fazer tudo aquilo que você acredita que faz bem, que te protege contra o vírus. Não vou entrar no mérito da discussão de máscara, de Bolsonaro, nada disso. Esse é um canal apartidário, que eu quero é promover saúde. Então o seu foco é o quê? É se cuidar. Bom, eu vou tomar vacina, já tive trombose, o que eu posso fazer para prevenir? Vou fazer minha parte, vou fazer minha prevenção. Você não se previne contra o vírus? Você não usa álcool gel, usa máscara, evita aglomeração e etc. Então você vai fazer o quê? As medidas para se proteger contra uma trombose, que pode acontecer tanto com o coronavírus quanto com a vacina, tá certo? Então você vai procurar um médico para ele te passar uma meia antitrombo, você vai, pedir a esse médico mais informações, olha, como é que eu posso trocar o meu anticoncepcional por outro método de barreira? Já é duas coisas, que estão te prevenindo. Vai procurar uma atividade física. Mas a academia está fechada, Antônio. Pô, faz em casa. Não tem um monte de gente fazendo atividade física em casa, pegando um saco de arroz, subindo e descendo na cadeira, fazendo atividade física com vassoura, com dança em casa. Bota um canal no YouTube aí que ensina a dançar, pratica uma corridinha dentro da sua casa, se ela for uma casa grande, se dá seus pulos, mexe o esqueleto, tá bom? Então tudo isso previne, Antônio, mais coisa tem, para de fumar. Tá bom? Você tá fumando a vida inteira, fuma 30 anos e quer botar a culpa da trombose na vacina, o cigarro é um veneno para a circulação, tá certo? Então o seu foco tá errado, você tem sim que se cuidar e a vacina é uma das ferramentas que a gente tem para se proteger contra esse vírus. Antônio, mas o vírus causa trombose? Pode, causar trombose, a vacina pode causar trombose, eu já tive trombose, então tô lascado? Cara, faz sua parte. Tá certo? Faz a sua parte, se previne contra o vírus, Toma suas medidas, faz suas medidas para se prevenir, procura auxílio para aprender as medidas, fazer as medidas para se prevenir contra a trombose e se cuida. Tá entendendo? Papai do céu que, se você acredita em Deus, não sei se você acredita ou não, mas se acredita, ele que está cuidando da gente, então a gente faz a nossa parte. Igual você fala assim, eu vou atravessar a rua de olho fechado, qual que é a chance de dar merda? É muito grande. De olho fechado. Agora, você olha para um lado, olha para o outro e atravessa a rua, você está fazendo o quê? A sua parte para atravessar a rua. Tá entendendo? Papai do céu está cuidando de você assim que você sai de casa. Mas você tem que fazer a sua parte também, não é verdade? Então, pessoal, faz a sua parte, faz tudo como manda o figurino e para de focar no exemplo de exceção. Para de foca no quê? Quantas pessoas viajam de avião todos os dias? Um monte de, vamos dizer agora, sem ser na pandemia, quantas viajavam de avião todos os dias? Aí você vai focar o quê? Naquele um avião que caiu? Sei lá quantas viagens está tendo agora, Vamos dizer assim, agora não sei se está tendo por causa de pandemia, mas vamos botar em 2018, quando esse vírus não estava acontecendo ainda. Lá do Aeroporto Internacional do Rio, quantos voos saíam e quantas notícias durante o ano a gente tem sobre avião cair? Então você não vai voar de avião porque não sei quantos aviões na história já caiu. Não, tá entendendo? Você tem que parar de focar no exemplo de exceção. Não sei quem tomou a vacina e teve coronavírus. Não sei quem tomou a vacina e teve trombose. Não sei qual país proibiu a vacina. Para de focar nisso. Faz sua parte. Faz sua parte e bola pra frente. E aí, pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês, tá? Que esse vídeo ele tem intenção educativa, tá bom? Nada do que eu falei aqui ela é para vocês saírem tomando remédio, saírem comprando a meia de compressão por conta própria, sem auxílio do médico, tá bom? Então, entende a mensagem que eu quero passar, aproveita o que você puder aproveitar desse vídeo, ignora o que você não concorda, se for alguma coisa que você não concorda, mas a intenção foi o quê? Foi te alertar para você tirar algumas crenças limitantes que estão na sua cabeça e alguns medos irracionais, algumas preocupações,
né, por causa de alguma notícia que você viu e tentar promover saúde. Lembrando que o médico, né, ele que vai poder te ajudar, igual a meia de compressão, deve ser prescrita. A meia de compressão, ela tem tamanhos diferentes, tem meias maiores, menores, né? Tem pessoas de 1,5 m de altura e pessoas de 2 metros de altura, então a meia tem que ser de acordo. Por isso que eu não estou no vídeo aqui falando, gente, corre lá e compra uma meia compressiva. Não, eu estou te orientando aqui a procurar o médico para ele prescrever a meia certa, tá bom? Tudo que eu estou dizendo aqui tem caráter informativo, tá bom, pessoal? Então, se você quiser tirar alguma dúvida comigo, pode mandar um comentário, me procura lá no Instagram, @Dr. Antônio Casselli. Eu estou sempre mandando caixinha de pergunta lá para responder o pessoal, tá bom? E a gente juntos, fazendo a sua colaboração, né? Igual uma colmeia de abelha, igual um formigueiro, cada um fazendo o seu papel, juntos a gente é bem mais forte. Então, para você que está aí com a cabeça preocupada, com a mente bloqueada, espalhando a notícia ruim, que a vacina tal fez isso com o seu vizinho lá, sem nem saber se foi, pensa direitinho, não faz isso não, entendeu? Faz a sua parte, procura informação em canais confiáveis, procura informação de qualidade, tá bom? Para você poder ser uma pessoa na nossa colmeia, no nosso formigueiro, fazendo bem, tá bom? Igual eu estou aqui tentando fazer o bem, levar informação boa para as pessoas, ajudar as pessoas a se informarem de forma adequada e não ficar propagando aí, pessoal, informação inadequada. Tá bom? Fica a mensagem aí. Se você gostou, curte aí, deixa o seu joinha para me motivar mais a levar essa mensagem e outras mensagens para outras pessoas. Tem mais vídeo no canal aí sobre trombose. Me procura nas redes sociais se quiser para tirar dúvidas também. A gente está à disposição. Nossa única intenção aqui é promover saúde, é levar saúde, informação de qualidade e as pessoas ficarem bem. Então seja você também mais um mensageiro. Manda essa mensagem, esse vídeo para quem você conhece, marca as pessoas aí no nosso canal, tá bom? Porque o nosso objetivo aqui é ajudar quem a gente puder ajudar. Ajudar todo mundo.